Olá, queridos! Nesta aula, aprenderemos como calcular o comprimento das medianas de um triângulo. Vamos lá? Calcular o comprimento das medianas de um triângulo de vértices A, B e C. Vamos começar fazendo o esboço de um triângulo de vértices A, B, C. O que é a mediana? A mediana é esse segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a este vértice. Então, aqui eu tenho o vértice a mediana está saindo desse vértice ao lado oposto, que é o lado BC, encontrando ali no ponto médio. Aqui temos a mediana BM2 e CM3. As três medianas se encontram aqui no ponto de gravidade, ou seja, o ponto de equilíbrio do triângulo, é o centro de massa, também chamado de baricentro. Observe, então, que para encontrarmos o comprimento das medianas, precisamos das coordenadas dos pontos médios, M1, M2 e M3. Nós já vimos as coordenadas em outra aula. E para o cálculo do comprimento das medianas, utilizaremos a fórmula da distância entre dois pontos. Retomando, o que é o baricentro? É o ponto de cruzamento das três medianas do triângulo. É o centro de massa, ou seja, o ponto de equilíbrio do triângulo. E para calcularmos as coordenadas do baricentro, basta fazermos a média com as abscissas e ordenadas dos vértices. Então, começaremos com o cálculo dos pontos médios, calculando aqui M1. Olha, o ponto médio M1 fica entre os vértices B e C. Como calculamos a abscissa do ponto médio? Somamos os dois valores de x, dos dois pontos, então, negativo 4 e 0, e dividimos por 2, porque estamos fazendo a média. Então, negativo 4 dividido por 2 é igual a negativo 2. E no cálculo da ordenada do ponto médio, vamos somar os valores de y. Então, aqui, olha, yb, que é 2, e o yc, 4. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Então, as coordenadas de M1 serão negativo 2 e 3. Vamos calcular as coordenadas agora de M2. M2 fica entre os vértices A e C. Então, calculando a abscissa, vamos somar xa, 2, mais o xc, 0. 2 mais 0, 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. E a ordenada ficará YA, negativo 6, mais o YC, que é 4. Então, negativo 6 mais 4 é igual a negativo 2, que dividido por 2 é igual a negativo 1. Coordenadas de M2, 1 e negativo 1. Agora, as coordenadas de M3, o ponto médio 3, que fica entre A e B. Então, no cálculo da abscissa, faremos xa, 2, mais xb, negativo 4. 2 menos 4 é igual a negativo 2, que dividido por 2 é igual a negativo 1. E no cálculo da ordenada, faremos YA, negativo 6, mais o YB, que é igual a 2, dividido por 2. Negativo 6 mais 2 é 4 negativo, e negativo 4 dividido por 2, negativo 2. Assim, temos as coordenadas do ponto M3. Bom, então já encontramos as coordenadas de todos os pontos médios. Agora, vamos para o cálculo do comprimento das medianas. Vamos começar por AM1, a mediana que vai do vértice A até o ponto médio 1. Olha, estou deixando a fórmula da distância entre dois pontos aí embaixo do lado esquerdo, mas é bom você copiar toda vez que vai resolver um exercício para você memorizar. Então, raiz quadrada de xm menos xa ao quadrado, mais ym, que é 3, menos o ya, que é negativo 6.
Aí você tem que utilizar parênteses e depois os colchetes. Negativo 2 com negativo 2 é igual a negativo 4. E aqui ficará 3, o oposto de negativo 6, mais 6. Agora teremos negativo 4 ao quadrado mais 3 mais 6, 9. 9 ao quadrado. Negativo 4 ao quadrado é igual a negativo 4 vezes negativo 4, que dá 16. Lembrando que toda vez que você tem um número negativo e o expoente par, a potência será positiva. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, 81. 81 mais 16 dá 97. Então, raiz quadrada de 97. Fica assim mesmo, porque 97 é um número primo. Vamos agora ao cálculo do comprimento da mediana BM2. Então, xm1 menos o xb, que é negativo 4, mais ym, negativo 1, menos o yb, que é 2. Aqui teremos 1, o oposto de negativo 4, mais 4. Negativo 1 com negativo 2, negativo 3. Sinais iguais, você soma e conserva o sinal, né? 1 mais 4, 5. Agora, 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 25 mais 9, 34. Então, a distância de BM2 é igual a raiz quadrada de 34. Calculando a mediana CM3. Então, teremos a raiz quadrada de xm menos 1 menos o xc, que é 0, mais o ym, que é negativo 2, menos o yc, que é 4. Negativo 1 menos 0 é negativo 1, e negativo 2 com negativo 4 são negativo 6. Negativo 1 ao quadrado é 1, porque negativo 1 vezes negativo 1 dá 1. E negativo 6 ao quadrado são 36. 36 mais 1, 37. Então, aqui teremos raiz quadrada de 37. Então, terminamos de calcular o comprimento das medianas do triângulo. Então, quais são essas medidas? Raiz quadrada de 97, raiz quadrada de 34 e raiz quadrada de 37. O vídeo poderia terminar aqui, mas estou aproveitando para fazer o cálculo das coordenadas do baricentro. Então, para o cálculo da abscissa de G, fazemos a média com os valores de x de cada ponto. Olha, xa, xb e xc. Então, 2 menos 4 dá negativo 2, negativo 2 terços. Não tem como simplificar, terminamos aqui. E para o cálculo da ordenada de G, somamos todos os valores de y. Então, negativo 6, 2 e 4. 2 mais 4 são 6, 6 menos 6 é igual a 0, 0 dividido por 3 é 0. Essas são, então, as coordenadas do baricentro, ou seja, o ponto de equilíbrio deste triângulo. Negativo 2 terços e 0. Bom, gente, terminamos. Ufa! Então, obrigada por ter chegado até aqui. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like e me acompanhe também no Facebook. Valeu, tchau, tchau!